Num mundo que muda mais depressa do que conseguimos acompanhar, a economia mundial entra numa fase crítica. Endividamento massivo, impressão descontrolada de dinheiro, conflitos geopolíticos e uma perda de confiança nas instituições marcam o início de uma nova era de incerteza. Ray Dalio, um dos investidores mais influentes do nosso tempo, alerta que estamos a repetir padrões históricos que culminaram em crises profundas. Neste vídeo, vamos analisar as suas ideias-chave para perceber o que está a acontecer e como pode proteger o seu patrimônio. Isto não é uma previsão, é uma lição da história que se reescreve diante dos nossos olhos. O que acontece quando os governos ficam sem dinheiro? Na história econômica, um dos sinais mais alarmantes de grandes crises é quando os governos atingem os limites da sua capacidade financeira. Quer se trate de uma potência mundial ou de um país emergente, quando as despesas do Estado excedem em muito as receitas, e isso acontece durante um período demasiado longo, chega a um ponto em que a dívida se torna insustentável. Nesse momento, os governos não têm muitas opções. A mais comum, e ao mesmo tempo a mais perigosa, é simplesmente imprimir mais dinheiro. Esta solução, embora pareça prática no início, geralmente tem consequências devastadoras para a economia real. Inflação galopante, perda do poder de compra, colapso das poupanças e até crises sociais. Ray Dalio explica que isto não é novidade. Isto aconteceu repetidamente ao longo da história. Quando o Estado não consegue obter receitas suficientes, recorre à máquina de imprimir dinheiro para cumprir as suas obrigações. Mas isso não cria riqueza. Apenas a redistribui e a dilui. No fundo, é como tentar remendar uma fuga com fita cola. Funciona durante algum tempo, mas os estragos acumulam-se até que tudo rebenta. E o pior é que, quando isto acontece, quem mais sofre não são os governos ou as grandes empresas, mas sim as pessoas comuns, os cidadãos, que veem as suas poupanças evaporarem-se. Esta é uma das razões pelas quais, segundo Dalio, estamos a entrar numa fase crítica a nível mundial. O ciclo econômico que quase ninguém compreende. Ray Dalio salienta que, para compreendermos a economia atual e assegurarmos o nosso futuro financeiro, temos de olhar para trás, bem para trás. O que estamos a viver não é uma anomalia. Faz parte de um ciclo que se repete inúmeras vezes ao longo da história. Estes ciclos começam com uma fase de crescimento financiada por dívida. Governos, empresas e particulares contraem empréstimos para investir ou consumir. Isto leva à expansão econômica, mas também a um crescente fardo de juros que, a dada altura, se torna insustentável. Quando se atinge este ponto de viragem, em que já não é possível continuar a pagar ou contrair mais crédito, a economia entra em recessão. Os bancos centrais reagem para evitar um colapso total. Com programas de estímulo econômico, baixam as taxas de juro e começam a imprimir dinheiro. Isto já se repetiu muitas vezes, como em 1933, sob Roosevelt, em 1971, sob Nixon, em 2008, durante a crise financeira, e mais recentemente, em 2020, durante a pandemia. Em todos estes momentos, os governantes recorreram a medidas extremas para injetar liquidez no sistema, na esperança de que este dinheiro fresco reanimasse a economia. Mas estas soluções têm o seu preço. Minam o valor da moeda e alimentam bolhas especulativas. A maioria das pessoas não compreende este ciclo porque não o vivenciou diretamente ou porque não é ensinado nas escolas. É por isso que Dalio considera que o estudo da história econômica é imprescindível. Só assim podemos antecipar o que aí vem e tomar decisões financeiras mais inteligentes. O que acontece hoje é apenas a mais recente fase de um ciclo muito antigo. A grande mentira do numerário. Uma das crenças mais enraizadas e perigosas em tempos de crise é que o numerário é o porto mais seguro. Quando tudo colapsar, pelo menos tenho o meu dinheiro no banco, pensam muitos.
Mas Ray Dalio avisa que esta ideia pode ser uma armadilha fatal. Numa altura em que os bancos centrais imprimem quantidades históricas de dinheiro para cobrir déficits e estimular a economia, o valor real desse dinheiro deprecia-se rapidamente. Isto significa que, mesmo que tenha mais notas na carteira, essas notas valem menos. O numerário não é isento de risco, pelo contrário, pode ser o ativo que mais poder de compra perde. Quando se imprime dinheiro sem uma contrapartida produtiva, a inflação torna-se um imposto silencioso que afeta todos, especialmente aqueles que guardam as suas poupanças em contas à ordem ou debaixo do colchão. Em casos extremos, como na Venezuela ou na Argentina, esta desvalorização pode levar ao colapso total da moeda. É por isso que Dalio argumenta que temos de repensar. Não se trata de acumular dinheiro, mas sim de preservar o valor. Isto significa investir em ativos reais, proteger-se da inflação e diversificar. Acreditar que o numerário é seguro significa continuar a viver segundo um paradigma que há muito está ultrapassado. E quem não se aperceber disto a tempo, poderá ter de assistir ao seu patrimônio a evaporar-se, mesmo sem culpa própria. Como a política monetária muda as regras do jogo. Durante grande parte do século XX, o sistema financeiro funcionava de forma relativamente simples. Os bancos centrais definiam as taxas de juro, os bancos comerciais concediam crédito e o capital fluía para os projetos mais rentáveis. A economia regulava-se em grande medida a si própria através do mercado livre. Mas isso mudou radicalmente. Segundo Dalio, entramos numa nova era, na qual a política monetária já não influencia apenas o sistema, mas domina-o por completo. Atualmente, os bancos centrais não se limitam a baixar as taxas de juro, compram também ativos financeiros, financiam déficits orçamentais e, em alguns casos, chegam mesmo a injetar dinheiro diretamente na população. Isto distorceu os preços de mercado. Muitas empresas não sobrevivem por serem rentáveis, mas porque são mantidas artificialmente vivas através de liquidez artificial. E o mesmo se aplica aos mercados acionistas, que sobem apesar de fundamentais fracos. Esta intervenção maciça significa que já não podemos confiar nos mecanismos tradicionais para avaliar o risco e o retorno. O dinheiro barato criou bolhas em diversos ativos, desde o imobiliário até as ações de tecnologia. Mas isto também criou uma enorme dependência. Se os bancos centrais deixassem de intervir, todo o sistema poderia colapsar. Por isso, é crucial perceber como funciona atualmente a política monetária. Já não estamos num mercado livre, estamos num mercado dirigido, no qual as decisões de uns poucos influenciam a economia mundial muito mais do que a oferta e a procura. Por que razão os seus investimentos podem render tão pouco? Apesar de os mercados financeiros terem registrado subidas espetaculares na última década, Ray Dalio alerta para um problema estrutural que muitos ignoram. Os retornos esperados para a maioria dos ativos estão a cair para níveis historicamente baixos. Isto não é um fenômeno isolado, mas uma consequência direta da política monetária expansionista e do excesso de liquidez no sistema. Quando os bancos centrais reduzem as taxas de juro para zero, ou até para terreno negativo, os investidores procuram desesperadamente alternativas para aplicar o seu dinheiro, de modo a obterem algum retorno. Isto faz disparar os preços dos ativos e, ao mesmo tempo, reduz a sua rentabilidade futura. Não se trata apenas de ações, obrigações, fundos de private equity, capital de risco, até o imobiliário está sobrevalorizado em relação aos rendimentos que gera. Simplificando, está a pagar muito para ganhar pouco, e esta tendência não vai mudar tão cedo, uma vez que o sistema necessita de liquidez constante para manter o crescimento. Dalio avisa que, se mantivermos este padrão, os retornos nos próximos anos poderão nem sequer cobrir a inflação. Isto significa que, mesmo que a sua carteira cresça em termos nominais,
estará, na verdade, a perder poder de compra. É por isso que a abordagem de investimento tradicional, apostar forte numa classe de ativos e esperar altos retornos, já não funciona. A chave está em repensar as nossas estratégias e focarmos-nos mais na preservação de valor do que na caça a ganhos extraordinários. Então, o que fazer? Diversifique com inteligência. Num mundo com baixas expectativas de rendibilidade e elevada volatilidade, a diversificação é a única estratégia verdadeiramente sólida. Mas não se trata apenas de ter um pouco de tudo. Trata-se de construir uma carteira equilibrada que reaja bem a diferentes cenários econômicos. Ray Dalio resume assim: não ponha todos os ovos no mesmo cesto, mesmo que esse cesto tenha funcionado bem para si no passado. Diversificar de forma inteligente significa dividir o seu patrimônio por classes de ativos com comportamentos distintos, alguns que beneficiam com a inflação, outros que têm um bom desempenho em alturas de recessão e ainda outros que oferecem estabilidade. Isto também significa diversificar geograficamente. Nem tudo deve estar investido no seu país de origem ou ser mantido numa única moeda. O dólar, o euro, o iene, o yuan. Cada moeda acarreta os seus próprios riscos e oportunidades. E claro, diversificar também temporalmente. Não tente adivinhar o momento perfeito para entrar ou sair do mercado. Num ambiente tão incerto como o atual, ninguém, nem mesmo os especialistas, consegue prever o futuro com certeza. Dalio sugere que o objetivo não deve ser maximizar a rendibilidade, mas sim minimizar o risco sem sacrificar demasiado o desempenho. Uma carteira bem diversificada pode reduzir o risco em até 80%, sem diminuir significativamente os rendimentos. E isso, em tempos turbulentos, é uma grande mais-valia, porque mais vale ganhar pouco e dormir descansado, do que apostar tudo e perder tudo num mau trimestre. A nova ordem mundial. A China ascende. Os Waldes ora perdem influência. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo foi dominado por um sistema econômico e político liderado pelos Estados Unidos. A criação do FMI, do Banco Mundial e da ONU em solo americano não foi coincidência, mas refletia o enorme poder que o país detinha na altura. Possuía 80% do ouro mundial, representava metade da economia mundial e gozava de uma supremacia militar incontestável. Mas, como é da praxe, nada dura para sempre. Ray Dalio explica que, tal como aconteceu com todos os impérios ao longo da história, o poder relativo dos Estados Unidos está a diminuir. Hoje, a China tornou-se uma potência econômica, tecnológica e militar que desafia abertamente a hegemonia americana. O crescimento acelerado do seu PIB, a expansão das infraestruturas, os seus avanços na inteligência artificial e a expansão da sua influência global, especialmente em África, Ásia e América Latina, abrem, assim, um novo capítulo na história mundial. Entretanto, os Ipurocelo enfrentam dívidas insustentáveis, polarização política, conflitos sociais e infraestruturas degradadas. Esta transição de poder não implica necessariamente uma guerra física, mas sim uma competição intensa, por recursos, influência, tecnologia e controlo financeiro. Dalio sugere que estamos a entrar numa nova ordem mundial multipolar, na qual os EULAUA já não podem, como habitualmente, ditar as regras do jogo. Compreender esta mudança é crucial para quem quer proteger o seu patrimônio, pois o mapa econômico está a ser redesenhado, e os vencedores de ontem não são necessariamente os vencedores de amanhã. Índia, a nova potência mundial. Enquanto os holofotes do mundo permanecem sobre os Ipus e a China, um terceiro ator ganha destaque: a Índia. Segundo Ray Dalio, este país tem todos os ingredientes para se tornar uma das grandes potências do século XXI. A sua população jovem e em crescimento, o seu crescente nível de escolaridade e o seu baixo endividamento, em comparação com outras grandes economias, tornam a Índia um caso singular. Além disso,
O seu setor tecnológico está em franca expansão, com startups que competem a nível mundial e uma classe média cada vez mais conectada e com apetite para o consumo. Outra vantagem é a sua capacidade de adaptação e reforma. O país implementou melhorias na infraestrutura, na digitalização de serviços e na simplificação fiscal. Tudo isto cria um ambiente mais favorável ao investimento estrangeiro. Claro que a Índia ainda enfrenta desafios. A sua burocracia pode ser pesada, existem conflitos internos e precisa de fazer mais progressos em matéria de inclusão e sustentabilidade. No entanto, o potencial é inegável. Dalio prevê que, na próxima década, a Índia poderá registrar o maior crescimento econômico do mundo, o que a torna uma opção atrativa para quem procura diversificar a sua carteira de investimentos. Investir hoje na Índia poderá ser comparável a investir na China há 20 anos. Não se trata apenas de rentabilidade, mas também de estar bem posicionado no emergente tabuleiro geopolítico e econômico. O futuro não pertencerá a uma única potência, mas a várias. E a Índia, segundo Dalio, tem tudo para ser uma delas. As 5 guerras da atualidade. Quando o rei Dalio fala de conflito, não se refere apenas a guerras armadas. Na verdade, vivemos numa era de múltiplas guerras, que ocorrem em diversas frentes, muitas delas invisíveis para o cidadão comum, mas com consequências igualmente profundas. Segundo Dalio, existem 5 dessas guerras: a guerra comercial, a guerra tecnológica, a luta pela influência geopolítica, a guerra de capitais e a potencial guerra militar. A guerra comercial manifesta-se em restrições, sanções e taxas alfandegárias entre as grandes potências, especialmente entre os IS-ILIUA e a China. Basta pensar nas discussões sobre o Nord Stream 2 ou na dependência da indústria europeia das exportações. Na guerra tecnológica, está em jogo o controle de setores estratégicos como a inteligência artificial, os semicondutores e a cibersegurança, áreas em que também a Alemanha e a Europa tentam manter o passo. A guerra geopolítica é uma luta pela supremacia em regiões-chave como o Indo-Pacífico, África e América Latina, onde os países tentam expandir as suas esferas de influência através de alianças, empréstimos e investimentos em infraestruturas. A nova Rota da Seda da China é um exemplo bem conhecido disso. A guerra de capitais manifesta-se no controle dos fluxos monetários. Que moedas são usadas para o comércio? Quem financia que países? E como são os rivais sancionados financeiramente? A força do euro também desempenha aqui um papel. E, finalmente, a mais temida, a guerra militar, que, embora ainda não se tenha materializado em grande escala entre as grandes potências, permanece latente, com tensões em áreas como Taiwan, a Ucrânia, o que nos afeta diretamente na Europa, ou o Mar do Sul da China. Estas guerras não afetam apenas os governos, mas também os mercados, as moedas, os preços das matérias-primas e os investimentos globais. Todos sentimos isso, nomeadamente na bomba de gasolina ou no supermercado. Vivemos numa época em que o conflito é a norma e não a exceção, e compreender esta dinâmica é crucial para nos adaptarmos e sobrevivermos financeiramente. Quem diria, há uns anos, que uma mudança de era chegaria tão depressa? As decisões tomadas nestes cenários terão um impacto direto na nossa situação financeira pessoal. Ouro e criptomoedas, refúgio seguro ou bolha? Em tempos de crise e incerteza, os investidores procuram ativos que sirvam de refúgio seguro. Tradicionalmente, o ouro desempenhou esse papel. Para Ray Dalio, o ouro continua a ser uma reserva de valor sólida, especialmente em tempos de massiva criação de moeda, inflação e conflitos. É um ativo sem passivos. Não depende de ninguém para manter o seu valor. Não está ligado às dívidas de nenhum governo e é considerado moeda há milênios. Contudo, o ouro por si só não gera rendimento, não produz juros nem dividendos, o que o torna menos atraente em tempos de estabilidade. Por outro lado, as criptomoedas, especialmente a Bitcoin, surgiram como uma nova forma de proteção.
programadas para terem uma oferta limitada e para resistirem a manipulações centralizadas, ganharam popularidade como alternativa ao sistema financeiro tradicional. Para Dalio, estas têm vantagens, sobretudo graças à sua tecnologia e à sua capacidade de operar fora do controle estatal. No entanto, ele também vê riscos: volatilidade extrema, a possibilidade de regulação ou proibições e uma aceitação que está longe de ser universal. Além disso, a dimensão do mercado das criptomoedas, em comparação com o ouro ou as ações tradicionais, ainda é modesta. A lição principal é não apostar tudo num único refúgio seguro. Uma carteira de investimentos verdadeiramente resiliente combina ouro, criptomoedas e outros ativos reais como imóveis ou matérias-primas. Não se trata de prever o vencedor absoluto, mas sim de estar preparado para qualquer cenário. Em tempos de profunda transformação, a flexibilidade e a proteção do poder de compra são o mais valioso. O futuro das moedas e o colapso da confiança. Ray Dalio defende que estamos a entrar numa nova era de turbulência monetária, em que a confiança nas moedas tradicionais, o dólar, o euro, o iene, começa a erodir-se. Embora ainda cumpram a sua função como meio de troca, um número crescente de particulares, empresas e governos questiona a sua capacidade de manter o valor a longo prazo. Por quê? Porque todas estas moedas são fiduciárias, ou seja, não são lastreadas por ativos concretos e podem ser criadas pelos bancos centrais em quantidades virtualmente ilimitadas. Quando isso acontece, como aconteceu com a expansão monetária massiva da última década, o valor da moeda é diluído e a confiança diminui. Dalio sublinha que este processo é inevitável quando os governos enfrentam grandes déficits e precisam de financiar compromissos que não conseguem cobrir com as suas receitas. A curto prazo, assistiremos a fases de aperto monetário, ou seja, aumentos das taxas de juro e tentativas de controlar a inflação. Mas estes são apenas ajustes temporários numa tendência estrutural de maior impressão de dinheiro e desvalorização. Neste contexto, as moedas competirão entre si, bem como com ativos não monetários como o ouro e as criptomoedas. É provável que assistamos a uma transição para um novo sistema monetário global, mais multipolar e digital. Mas essa transição não será suave. Até lá teremos de navegar num mundo de taxas de câmbio instáveis, inflação persistente e ceticismo crescente em relação à forma tradicional de dinheiro. Prepararmos-nos para isso não é paranoia, mas sim bom senso. Porque quando a confiança desaparece, tudo pode colapsar em questão de meses. O erro que quase todos cometem: subestimar a história. A maioria das pessoas, incluindo muitos investidores experientes, tende a acreditar que o mundo econômico atual é único e sem precedentes. Mas Ray Dalio sublinha que isso é um erro grave. O presente parece sempre extraordinário, até se estudar a história. Quando se analisam os dados econômicos dos últimos 500 anos, emergem padrões muito claros: expansão, endividamento, crise, impressão de dinheiro, inflação, redistribuição de riqueza, conflitos internos e reestruturação. Vimos isto no Império Espanhol, na França Revolucionária, na Alemanha do período entre guerras, no declínio do Império Britânico, e isto começa agora a desenhar-se nos Estados Unidos. Dalio argumenta que nos encontramos numa fase avançada deste ciclo, semelhante à década de 30, com elevado endividamento, polarização política, pressão social e crescente desconfiança nas instituições. O que é perigoso? A maioria dos investidores atuais nunca vivenciou uma verdadeira depressão ou uma reestruturação do sistema. Baseiam-se nas últimas décadas de estabilidade, sem perceber que essas décadas foram uma exceção e não a regra. Subestimar a história é como caminhar de olhos vendados por um campo minado. Por isso, Dalio sugere que cada investidor e qualquer pessoa preocupada com o seu futuro deve estudar períodos semelhantes, como a Grande Depressão ou o pós-guerra. Só assim se pode desenvolver uma perspectiva realista e tomar decisões estratégicas fundamentadas.
Num mundo em rápida mudança, compreender o passado não é um luxo intelectual, mas uma necessidade prática. Como proteger verdadeiramente o seu patrimônio? Chegados aqui, coloca-se inevitavelmente a grande questão: como proteger o seu patrimônio num ambiente tão volátil, incerto e com regras do jogo em constante mudança? Ray Dalio tem uma resposta clara e contundente. É preciso pensar em termos de preservação de capital, e não apenas em rendibilidade. Isto significa, antes de mais nada, evitar ativos baseados em dívida, que são vulneráveis à inflação. Por exemplo, obrigações de taxa fixa a longo prazo, depósitos em numerário ou as clássicas contas poupança. Todos estes instrumentos podem perder valor rapidamente se a inflação disparar ou se for impresso mais dinheiro do que a economia real consegue absorver. Pelo contrário, Dalio recomenda privilegiar ativos reais, imobiliário, matérias-primas, ouro, ações de empresas que beneficiam de um ambiente inflacionista e, em menor grau, criptomoedas. Mas, mais importante do que a escolha da classe de ativos certa é construir uma carteira verdadeiramente equilibrada. Isto significa combinar classes de ativos que não reajam da mesma forma aos mesmos acontecimentos econômicos. Quando uma cai, outra deve subir ou, pelo menos, manter-se estável. Este é o beabá de uma boa diversificação. Isto inclui também a diversificação por países e moedas. Nem todos os países conseguirão gerir a crise da mesma forma, e ter uma exposição internacional pode fazer a diferença entre sobreviver e prosperar. Dalio sublinha também a importância de não ignorar os riscos políticos. Em tempos de crise, os governos podem impor controlos de capitais, aumentar impostos inesperadamente ou até confiscar certos tipos de ativos. É por isso que ele defende que uma parte da sua carteira deva estar fora do sistema bancário tradicional. Proteger o patrimônio hoje em dia exige visão de longo prazo, preparação e, acima de tudo, a humildade de aceitar que não sabemos ao certo o que nos espera. Ray Dalio não nos exorta a prever o futuro, mas sim a reconhecer o passado naquilo que experienciamos hoje. Os ciclos econômicos não perdoam a ignorância, e quem não se adapta acaba por pagar um preço elevado. A próxima grande crise não afetará apenas governos e empresas, mas também famílias e gerações inteiras. Mas nem tudo está perdido. Existem formas de nos prepararmos, de nos protegermos, e para aqueles que pensam estrategicamente, até de prosperar. Compreender o momento histórico que atravessamos é o primeiro passo. O passo seguinte é agir com inteligência e visão de futuro. Porque o futuro, mesmo sendo incerto, pode ser moldado.